Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Vamos falar agora da última divisão do Campeonato Paulista. Eu chamo de quarta divisão. A Federação Paulista considera a Série A1, a Série A2 e a Série A3 tudo uma primeira divisão só e chama de segunda divisão sub-23. Como eu entendo que a A1 é a primeira divisão, a A2 é a segunda e a A3 é a terceira, essa é a última divisão, eu chamo de A4, mas o certo é que os jogadores chamam de Bzinha. Vamos tratar de Bzinha, a última divisão. Seguinte, ela começou com 36 clubes, que eram divididos por 6 chaves com 6 equipes, jogaram dentro das respectivas chaves e de volta. Aí se classificaram os 2 primeiros colocados de cada uma das 6 chaves, num total de 12, e mais 4 melhores terceiros colocados. 16, estamos nas oitavas de final, terminou hoje, neste domingo, dia 3 de julho, a primeira rodada das oitavas de final. Detalhe é o seguinte, agora ficaram 4 chaves, com 4 times, novamente jogarão nas respectivas chaves e de volta. Ou seja, teremos 6 jogos, hoje foi a primeira. E aí os 2 primeiros colocados de cada chave, num total de 8, garantem a classificação para as quartas de final, certo? Então é isso, explicando para vocês. Então vamos começar com o grupo 7. Mas claro, peraí, antes de começar vou convidá-los, né, evidentemente, né, para fazer a inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho. Já gravei hoje a Série B para vocês, terminou a Série B. Amanhã termina a Série A, amanhã termina a Série C, gravarei vídeos também. Ainda hoje vai terminar a Série D, gravarei o vídeo da Série D. Tem a Copa Paulista, que termina na quarta-feira, tivemos vários jogos, falta um jogo só, falta um só jogo só. E na quarta-feira eu gravo para vocês também, certo? Então grave lá, ative seu sininho para você sempre ser avisado. Se você curtiu o campeonato em questão, você vai lá e assiste o vídeo. Bom, vamos começar então essa primeira rodada no grupo 7. O grupo 7 que tem Penapolense de Penápolis, Mantiqueira de Guaratinguetá, São Carlense de São Carlos e o Paulista de Jundiaí. Desses times aí, o Penapolense e o Paulista já disputaram a primeira divisão. E o São Carlense, que disputou a primeira divisão, não era esse São Carlense, tá? Mas de qualquer maneira é um outro São Carlense da cidade de São Carlos. A rodada começou do grupo 7 no sábado, em Jundiaí, lá no estádio do Paulista, no Jaime Sintra. E um belo jogo, gente. Foi 2-2 Paulista e Penapolense. Por que belo jogo? Porque no primeiro tempo ele foi emocionante. O Penapolense jogando fora de casa abriu 2-0, 2 gols do Danilo. Primeiro aos 5 e o segundo aos 33, cobrando pênalti. E o torcedor do Paulista de Jundiaí, do Roberval Davino, ficou assustado. O que está acontecendo com o meu time e tal? Mas ainda no primeiro tempo ele conseguiu se recuperar. O Natan descontou aos 39 e o Ceará empatou aos 47. Jogo aberto, movimentado, 4 gols. Veio o segundo tempo, já mais marcação. Os times segurando um pouco mais. O Paulista tentando partir, se impor em casa. O Penapolense marcando e no contra-ataque. Segundo tempo não teve gols. Então terminou 2-2. Já no domingo, neste domingo, pela manhã em Araras, o Estádio Luizão lá em São Carlos, a federação vetou porque o estado do gramado está deplorável. Então esse jogo foi lá no Hermínio Ometo, lá em Araras. E o São Carlense, mesmo perdendo o mando de campo, mesmo jogando num campo neutro, fez 4-0 em cima do Mantiqueira. 4-0. Um detalhe, se a gente for lembrar, Mantiqueira foi o primeiro colocado lá do grupo 5, que se classificou como primeiro colocado. E o São Carlense, se a gente for se lembrar, ele foi o segundo melhor terceiro colocado. Então você vê como chega nessa fase a situação de diferença. 4-0, a maior goleada dessa primeira rodada. O Wilson fez 2 gols e o Bismarck fez 2 gols. Resultado do São Carlense é espetacular, hein? E para o Mantiqueiro, torcedor lá de Guaratinguetá, deve estar assustado. Será que meu time vai virar o fio? Mas enfim, terminada a primeira rodada, o São Carlense é líder isolado, 3 pontos. Já abre uma vantagem, vamos lembrar que são 6 jogos, disputamos o primeiro e os 2 primeiros colocados se classificam. O Paulista e o Penapolense que empataram tem 1 e o Mantiqueira tem 0, é o Lanterna. Mas claro, faltam 5 rodadas, temos 15 pontos em disputa ainda. No grupo 8, o grupo 8 tem o Grêmio Prudente, da cidade de Presidente Prudente, o Mauá, aqui de Mauá, o Rio Branco de Americana e o 15 lá de Jaú, certo? Esse é o grupo 8. Os resultados foram os seguintes. Na sexta-feira, agora dia 1º,
O 15 de Jaú, mesmo jogando em casa, perdeu para o Grêmio Prudente por 2-0. Rafinha cobrando pênalti e Elias. Ou seja, o Galo da Comarca, que já disputou a primeira divisão, time tradicional, foi surpreendido em casa pelo Grêmio Prudente. No final teve aquelas confusões. Eu não gosto nem muito de falar em confusão, porque futebol com briga não combina muito. Mas ofensa daqui, ofensa dali, o árbitro regalatou tudo na súmula, inclusive expulsou o Ricardo Costa, técnico do 15 de Jaú. Grêmio Prudente começou bem fora de casa. E outro que ganhou fora de casa também foi o Mauá, jogando lá em Americana, surpreendeu o Rio Branco. O jogo estava 0-0, o jogo foi mais embolado, foi mais de marcação, então não foi um jogo muito bom não, tecnicamente falando. Mas aos 48 minutos do segundo tempo, o Lucas Rodrigues saiu driblando da intermediária, quase do meio campo. Saiu driblando, entrou ali na entrada da área e fez um golaço. Surpreendeu o goleiro do Rio Branco e fez 1-0. Moral da história, os dois times que jogaram fora estrearam com vitória. Grêmio Prudente e Mauá lideram o grupo. 15 de Jaú e Rio Branco não tem nenhum ponto. E na próxima rodada, claro, Grêmio Prudente e Mauá jogarão em casa. Então, dá uma situação mais tranquila. Se o Grêmio Prudente, que vai receber o Rio Branco, vencer, o Mauá, que vai receber o 15 de Jaú, vencer, ele já abre em 6, são 6 rodadas, e aí a coisa começa a complicar, hein? Vão ter que surpreender também tanto o 15 quanto o Rio Branco fora de casa. Vamos para o grupo 9, onde nós temos o Taquaritinga, a Inter lá de Bebedouro, o Joseense de São José dos Campos e o Flamengo de Guarulhos. Nesse grupo, o Joseense e Inter de Bebedouro empataram por 1-1. Bruno Monteiro para o Joseense, o Moisés cobrando falta para o Inter de Bebedouro. Esse jogo foi em São José dos Campos, lá no Martins Pereira. E o Flamengo aqui em Guarulhos ganhou do Taquaritinga por 2-0. Olha que belo resultado. O jogo estava ali concentrado, muito marcação e tal, e o Flamengo foi conseguir os 2 gols já na reta final da partida. O Manjuba aos 36 do segundo tempo e o Pablo cobrando pênalti aos 40. Vitória que deixou o Flamengo na liderança isolado com 3 pontos. Em segundo lugar, Inter de Bebedouro e Joseense com 1. E o Taquaritinga, que fez uma grande campanha na primeira fase, larga na lanterna nessa primeira rodada. Na próxima rodada, claro, vai jogar em casa com o Joseense. E aí pode ser que consiga se recuperar, assim como o Inter de Bebedouro vai receber o Flamengo lá em Bebedouro. Bom, vamos finalizar então o grupo com a rodada com o grupo 10, onde temos Itapirense, lá da cidade de Itapira, o Itararé, da própria cidade de Itararé, o SCA Brasil, que é de Santana do Parnaíba aqui do lado de Barueri, e o Catanduva, que é da cidade de Catanduva. Bom, essa chave nós tivemos a Itapirense, que fez uma brilhante primeira fase. Se não me engano, foi até o time que teve a melhor campanha na primeira fase. Vou até ver aqui, 23 pontos. Ah não, o Grêmio Prudente teve 24. Foi a segunda melhor campanha na primeira fase. Realmente favoritíssima, né? Foi jogar com o Catanduva, forte Catanduva, em Catanduva, e ganhou por 1-0 o gol do Matheus Eduardo aos 42 do segundo tempo. Notem que os jogos estão sempre muito disputados, tirando o São Carlense que goleou a Mantiqueira, sempre muito disputados e os gols saindo no final da partida. Então o Itapirense venceu fora de casa. E no outro jogo muito movimentado que terminou a rodada nesse domingo à tarde, o Itararé jogando em casa empatou em 2-2 com o SCA Brasil. O detalhe, o Itararé abriu 2-0 também jogando em casa com o apoio da torcida. O Crismar e o Ágabo fizeram 2-0. Mas ainda no primeiro tempo também, assim como aconteceu em Jundiaí ontem, ainda no primeiro tempo, o João Bernardo e o Pepe foram buscar o empate. Segundo tempo muito movimentado e tal, e acabou 2-2. Itapirense abre vantagem jogando fora de casa, é o líder do grupo, com 3 pontos. Itararé e SCA Brasil tem 1 e o Catanduva não tem nada. O detalhe legal, são 20 gols em 8 jogos, né? Então, poxa, você vê que a gente tem aí uma média superior a 2 gols por partida. Não tivemos nenhum 0-0. E um detalhe também, né? O artilheiro, o Gé, da Itapirense, não fez gols, continua o artilheiro isolado com 10. E o Michel, com 9 do Mantiqueira, também não fez gols. Então continuou o Gé com 10, o Michel com 9 e o Grêmio Prudente com o Jefferson também tem 7, mas não foi ele que marcou. O Rafinha e o Elias que fizeram os gols do Grêmio Prudente. Então essa foi a primeira rodada. Claro, eu venho com a segunda rodada no próximo final de semana. São só 6, é tiro curto
e vale principalmente para os 2 finalistas o acesso à Série A3 no ano que vem. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!